está te sustentando com todas as dificuldades que você está passando. Aleluia. Aleluia. Você estava no mundo, tinha largado Cristo, estava tudo de boa. Conheceu tantas coisas, pensou que era tudo e viu não é nada. Foi soldado de Cristo, mas na sua jornada perdeu uma guerra. O inimigo covarde aproveitou o momento, te jogou na lona. Mas é o Senhor que levanta. Já tinha desistido, já estava perdido, quase que morreu. Mas Deus te fez uma promessa, não há quem impeça o agir de Deus. Soldado de Cristo, insisto, não pare agora. Deus está contigo, meu filho, vai te dar vitória. Já chegaste até aqui, você vai conseguir. Não pare agora. Toda luta tem um fim, você vai conseguir. Deus não mente, não falha. Toda luta tem um fim, você vai conseguir. Deus não mente, não falha. Aleluia. Deus abençoe. Vamos de pé nesta hora, recebemos o mensageiro da noite, pastor José Carlos, que com muito amor e esforço chegou até nós. Eu creio que ele não veio aqui em vão. Esse esforço vai ter uma recompensa para ele e para todos nós. Eu creio. Vamos convidar o auxiliar Wallace para dirigir a Deus uma oração de súplica, para que Deus complete tudo que for necessário no coração de cada família nesta noite, usando a instrumentalidade do servo dele. Querido Jesus, Senhor, nesse instante nós queremos clamar ao Senhor. Jesus, pedindo ao Senhor uma vez mais, ó Deus, que o Senhor venha abrir mais uma vez as portas do céu e derramar da tua graça, da tua unção e do teu Espírito Santo sobre o teu filho. Jesus, nesta noite nós viemos aqui com um só propósito, ó Pai, que é de louvar, exaltar e engrandecer o teu bendito e eterno e poderoso nome. Senhor, usa o teu filho como o Senhor tem usado, Senhor, sobre a face da terra. Isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Josué capítulo 34, 24. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Graças a Deus. Todos se encontraram? Amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Podeis sentar. Muito obrigado. Glória a Deus. Irmãos, é a 4ª vez que nós vemos aqui no campo de Itaguaru. Aqui na sede 2 vezes, né, pastor? Essa é a 2ª. Estivemos aqui em um trabalho da hora nona, um culto da hora nona. Foi assim que, pouco tempo que eu havia assumido a congregação ali da Vila Jaiara, mas eu já havia vindo também outra vez, quando era jovem ainda, junto com o pastor Sebastião Agostinho. E é com muito prazer que nós viemos aqui rever o pastor Antônio de Jesus, pastor Rosair, também o nosso irmão Wilson, a Edna deve estar aí também, né? Que está lá a Edna. Tem nos ajudado muito esse casal. Nós já pude servir nós lá umas 3 ou 4 vezes, né, Rosair? 3 ou 4 vezes. Nós já fizemos muito barulho com eles lá naquela região ali da Vila Jaiara. E também o irmão Gerson, uma benção, pai do Rui, todos os irmãos. Irmãos, o tema desta campanha de 21 dias, muito interessante, entregando o governo da minha casa nas mãos de Deus. É um tema muito importante que, na realidade, não pode ser só 7 mesmo, que o costume é fazer 7 dias, né? E nós precisamos meditar constantemente nesse tema. E Josué é um líder, foi um líder que nós podemos, pela fala, pela experiência, pela vida dele, nós podemos espelhar e olhar em tudo que ele fez, no que ele falou, deixou escrito, e também colocar em prática. Então Josué, ele no momento já no final da sua carreira, no final da sua vida, ele havia já conquistado, passado por grandes lutas e aflições, havia enfrentado o exército, havia enfrentado nações, havia enfrentado os grandes problemas internos com o povo, mas quando chega agora no final da sua vida, ele chega com essa posição. E o povo sempre duro, difícil de conduzir, sempre, parece que sempre querendo servir a outros deuses, sempre interessado em outros deuses. É isso que a gente vê na história, na palavra de Deus. E isso, na realidade, irmãos, não mudou. Não mudou, ela continua hoje do mesmo jeito. É por isso que a igreja não pode parar de pregar. É por isso que nós não podemos parar de pregar a palavra, de manifestar a palavra do Senhor, de ensinar. É por isso que nós não podemos parar de vir à igreja, não podemos parar de ler a palavra do Senhor. Por quê? Porque é natural do ser humano sempre parece que esquecer as ordenanças de Deus, esquecer as observações de Deus. E aí quando nós nos esquecemos das observações de Deus, o que acontece? É preciso voltar ao marco, é preciso voltar à fonte. Foi isso que Josué fez. Havia conquistado, havia agora dominado boa parte das nações, não era todas, mas estava de certa forma tranquila agora a nação. Deus havia prometido e havia cumprido que eles habitariam na terra prometida, né? E ali está agora Josué diante dessa situação e convoca agora os líderes. E quando ele convoca os líderes, os principais, era muito grande agora os representantes de cada tribo, muito grande era a multidão, não tinha condições de convocar toda a nação, era muito grande. Segundo alguns historiadores, mais ou menos uns 4 milhões de pessoas existiam naquela época. Então não tinha condições. Ele convoca os principais, os líderes, e começa agora a trazer à memória do povo o que Deus fez, o que Deus tinha feito e o que Deus tinha prometido. E aí ele traz agora a memória e vai trazendo, desde o capítulo 23, ele vai trazendo a memória. Do capítulo 24, ele reforça e impõe agora essa situação. Olha, Deus prometeu, fez isso, Deus foi com Moisés, Deus foi com Abraão,
e Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, e ele começa agora e vai citando toda a história agora dos patriarcas, e começa a falar e fala, olha, é preciso deixar de lado todos os deuses, toda adoração estranha, tudo aquilo que é contrário, que desagrada a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus. E hoje nós temos esse tema, entregando o governo da minha família nas mãos de Deus. Tem hora, pastor, que como pai, como esposo, a gente fica com medo. Às vezes você fica assustado com a situação que está agora no momento. Nós ficamos assustados com a modernidade, com o modernismo, com o mundanismo, a forma com que está. Tudo está ficando comum, tudo está ficando natural. E aí nós estamos caminhando agora, parece que aquelas ideias que nós aprendemos, aquelas orientações que nós recebemos, parece que elas já não funcionam mais com os nossos filhos agora. E aí você agora deixa dentro de casa um aparelho de televisão, o rádio, deixa também o computador ligado na internet, e aí quando você entra, acessa a internet, aí você vê o perigo que está dentro da casa da gente. O perigo está tão próximo, e aí a gente olha para as crianças, para os nossos filhos. Eu olho como pastor para a igreja, né? Eu olho para a igreja no sentido assim, os filhos, os pais, os jovens, toda a família. Meu Deus, na minha casa é difícil, como que também na casa de cada um aqui também tem a sua dificuldade. Como que é difícil ser fiel hoje. Como que é difícil colocar em prática e deixar esse tema reinar, quer dizer, esse Deus reinar totalmente na casa da gente. Enquanto os filhos estão pequenininhos, enquanto os filhos estão totalmente sendo dominados pelos pais, é uma coisa. Mas na hora que os filhos começam a crescer e começam agora a ter contato e criar agora, ter uma mentalidade agora, na escola, começa a aprender as coisas, começa a comparar com os outros coleguinhas da escola, o jovem começa a comparar com os jovens da escola, do trabalho, e aí vai, irmãos, se nós não estivermos alicerçados em Jesus, se nós não estivermos fincados o nosso pé em Jesus, irmão, não tem lá que resiste. Entra o mundanismo, entra o pecado e assola e perturba a família. Mas Josué tomou uma atitude interessante. Josué não chamou toda a nação, mas ele chamou os líderes. Irmãos, é muito importante aos pais, aos líderes, às mães tomarem essa atitude. A presença de Deus na casa, no meio da família, fazendo parte da família, depende muito da posição do líder. É por isso que Josué chamou os líderes. Olha, vocês podem pensar aí, dentro do seu livre-arbítrio, os milagres Deus tem feito, o livramento o Senhor tem dado, as maravilhas o Senhor tem feito no nosso meio. E Deus abomina os deuses pagãos, os deuses das nações. E Ele diz agora com as nações, e Ele diz, agora dentro do livre-arbítrio, vocês agora decidem. Vocês tomam uma decisão. Tem uma coisa, tem que tomar a decisão. Você já viu que nós temos que tomar a decisão? Não tem jeito. Não tem como ficar no meio termo, em cima do muro e falando, vamos deixar ver o que vai ver, o que vai acontecer. Temos que tomar uma posição. Josué, já de idade avançada, já encerrando, entregando o seu cajado, ele firme, irmão, ele não falou agora no presente, mas ele falou no presente e também no futuro, diz, eu e minha casa já tomamos uma decisão, nós vamos continuar servindo ao